Na semana passada, nós começamos falando sobre a igreja. Conversar sobre aquilo que, na verdade, a gente já conversou várias vezes, né? Não só aqui na Calvário, como todos nós que passamos em outras igrejas, ou que tivemos atentos, né, ao que pastores falaram sobre igrejas. Nós ouvimos já algumas das coisas que nós vamos falar hoje aqui e falamos semana passada. E algumas dessas coisas nós não ouvimos também, né? Porque nós lemos o texto e percebemos algumas coisas, mas talvez não todas as implicações. Então esse é um dos motivos que a gente sempre volta, né, para textos e para temas, né, doutrinas que são centrais na nossa fé. E essa certamente é uma doutrina central na nossa fé, que é sobre o que é a igreja, que nós estamos falando quando nós usamos a palavra igreja. Vamos ler de novo esse texto, como a gente leu semana passada, Mateus 18, a partir do versículo 13. Vamos ficar em pé? Mateus 18, do 13 em diante, até o 20. Desculpa, do 15. Tá? Mateus 18, do 15 até o 20. Mateus 18, do 15 ao 20 diz assim: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os ouvirá, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Vamos orar? Santo Deus, que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa memória, especialmente, ó Deus, a nossa vontade, para que ela se dobre diante da Tua vontade. E Deus, abençoa a gente, para que a gente possa ser realmente enriquecido pela Tua palavra e pela mudança que ela traz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Por sentar. Semana passada, eu comentei que do capítulo 16 ao 18, que são as 2 vezes que pela primeira vez aparece a palavra igreja, que significa a palavra eclesia, que significa igreja, que significa assembleia, que significa comunidade. Esses 2 textos, no meio deles, tem uma série de acontecimentos que exemplificam, trazem para a gente modelos daquilo que deve ser a prática da igreja. Eu falei alguns dessas coisas, dessas questões que vão no meio desses 2 textos. Também falei que nós corremos um risco sério de olhar para a palavra igreja, para o conceito igreja, e pensar que nós entendemos, e aí tratar da forma errada o que a Bíblia chama de igreja. Por exemplo, eu citei 4 erros comuns que nós cometemos. Nós pensamos muitas vezes, nós, igreja aqui no Brasil, não necessariamente você e eu, mas muitas vezes também, imagino que nós cometemos esse erro, olhamos para a igreja e pensamos num templo, né, um prédio, né, de alvenaria. Então a gente passa na frente de uma catedral, né, e a gente fala, ali é uma igreja. Bom, não é igreja. Né? Prédio nunca foi igreja. Em local nenhum na Bíblia, prédio foi igreja. Teve o templo lá em Israel, lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso também foi pontuado claramente por Cristo Jesus, que agora não é mais aquilo ali. Nós, a igreja do Senhor Jesus, é o templo, não um prédio. Segunda coisa que nós normalmente erramos, a igreja como denominação. Então, você é batista, você é presbiteriano, você é da Sal da Terra, seja qual for a denominação, pode até ajudar, nem sempre ajuda, pode ajudar a igreja, mas as denominações de forma alguma são o que a Bíblia chama de igreja. Então nós não somos Igreja Batista Calvário, porque a igreja fala, a Bíblia fala para a gente ser
da Igreja Batista. Não é por causa disso. Ao contrário, se a denominação batista, em algum momento, ela for contra aquilo que a palavra de Deus fala, ou não nos ajudar a viver a vida que a palavra de Deus apresenta para a gente como saudável, a gente tem que abandonar a Igreja Batista. E se for a Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Sal da Terra, qual que for, denominações são só estruturas humanas, que podem ou não ser úteis. E se não forem úteis, a gente joga elas fora. Então, o terceiro erro que nós cometemos, mais talvez do que todos os outros na nossa época, é chamar de igreja o indivíduo. Então, eu sou a igreja. Só existe um texto na palavra de Deus, no Novo Testamento, que está no singular e, portanto, aponta para o indivíduo como templo do Espírito Santo. E esse texto está falando não da igreja como um corpo, mas está falando de um indivíduo que peca contra o corpo. E como é que ele peca contra o corpo? Adulterando, ficando com uma prostituta. Então, o único texto que talvez fosse a base, para alguns falar que eu, pessoalmente, sozinho, isolado, sou o templo do Espírito Santo, está falando, na verdade, é que se você fizer no seu corpo um pecado desse nível de imoralidade sexual, você não está só afetando você, mas o templo do Espírito Santo, que é a igreja, no plural, pessoas. Então, esse é um erro comum nosso hoje. Nós só somos templo do Espírito Santo juntos. Nós lemos semana passada Efésios, nós lemos Coríntios, nós lemos alguns textos que trazem alguma base sobre isso. Quarto erro que nós cometemos constantemente no nosso tempo é confundir a igreja, se não na prática, na teoria, na prática. Muitas vezes na teoria nós não confundimos, mas confundir a igreja com ONG. A igreja faz projeto social, ou a igreja com empresa. Nós temos vários departamentos na igreja. Ou confundir a igreja com escola, ou confundir a igreja com hospital. Um grande amigo meu recente falou que a igreja dos fins dos tempos é uma igreja, é o hospital, não é nem a igreja que parece hospital, é o próprio hospital, por causa das pandemias, das doenças, das dores. Muito interessante a ideia dele, só não é bíblica, porque na Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, da forma como o Senhor Jesus instituiu, vai estar no Apocalipse, no fim dos tempos. Então, não vai ser uma outra organização que parece igreja, é só uma organização. Agora sim, todas essas organizações podem ser úteis à igreja. E algumas dessas utilidades, inclusive, podem ser acrescentadas na rotina da igreja. A igreja pode fazer projetos sociais. A igreja pode fazer projetos culturais. A igreja pode se organizar estruturalmente em algum momento, em alguns locais, como uma organização empresarial. Quer dizer, ela pode ter uma boa contabilidade, finanças, investir o dinheiro que está na conta dela, ela pode funcionar de alguma forma assim. Ela pode funcionar como uma escola, ela pode funcionar em alguma medida como um hospital, ela pode. Mas essas coisas são absolutamente marginais. Não é a explicação, o sentido, a prática de ser igreja. O que é a igreja? Aí nós conversamos semana passada, a partir desse texto, conversar. A primeira coisa que nós falamos foi, nós falamos uma proposição que fala, na verdade, todo o conjunto das coisas que nós estamos falando. Nós dizemos que a igreja é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas que creem e foram batizadas, assumem o compromisso de representar o reino de Deus, sob o senhorio de Cristo Jesus, em e a partir de uma localização específica, com a certeza da presença sobrenatural de Deus em seu meio. Nós pegamos essa proposição e dissecamos ela, começamos isso. A primeira coisa que nós dissemos semana passada é que a igreja é uma comunidade formada por 2 ou mais pessoas. Veja, nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 18, começa o texto falando de como tema, inclusive o tema principal é esse, falando como a gente lidar com o irmão faltoso, o irmão que peca contra nós. A gente fica em casa esperando que o pecador venha pedir perdão para nós. Não é isso que a palavra de Deus fala. Bom, outro dia a gente pode pregar sobre esse tema principal desse parágrafo. Mas aqui o que ele fala a partir disso é que essa situação é levada para uma comunidade. Qual que é essa comunidade? A igreja. E essa comunidade é falada ali que se 2 pessoas concordarem acerca de quê? Qualquer coisa. Mas é óbvio que o tema principal que eles vão concordar ali é sobre a correção e acompanhamento desse irmão faltoso.
Então essas duas pessoas pelo menos, e depois fala no último versículo, 2 ou 3 pessoas, é o mínimo necessário para se ter uma igreja. Então, como que se forma uma igreja? Eu posso voltar para casa hoje e falar: meu amor, a Calvário está bem com o Antônio e com o Mateus, vamos começar uma nova igreja, plantar uma igreja aqui nesse canto do bairro, nesse canto da cidade. Então quem são as pessoas dessa igreja? Eu e você, né? A Bárbara e a Bia, minhas filhas, são parte da igreja? Bom, não, e sim, são parte, porque elas fazem parte dessa família que está na igreja como crianças, não porque elas ainda não foram batizadas, elas não ingressaram nesse ambiente concreto de pessoas que têm CPF, endereço, que vivem num determinado local. Quer dizer, é só a gente olhar para esse texto. O irmão faltoso e o outro que vai atrás dele para corrigir a situação, eles vão até um local, se encontram com um grupo específico de pessoas. E eu estava comentando semana passada que das 111 vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, pelo menos 104 delas se referem à igreja local, não à igreja universal, que é outro significado que tem no Novo Testamento, que são todos os irmãos em Cristo, de todos os tempos da história, que um dia vão se encontrar no novo céu e nova terra. Então, quase todas as vezes a Bíblia aponta para a igreja local. Então, essa igreja local que tem endereço, ela tem um número específico de pessoas, é um número conhecido de pessoas, ela implica então em membresia. Nós somos membros ou não dessa igreja local. Inclusive é isso que significa que nesse texto, o que vocês ligarem na terra será desligado no céu. Que a igreja, ao lidar com esse irmão que está lá fora, diz para o mundo: ele se arrependeu, ele mostrou o fruto do Espírito Santo, então nós reconhecemos ele, igreja do Senhor Jesus, como uma pessoa que deu fruto na nova vida em Cristo Jesus. E nós então recebemos ele no seio da igreja. Então, essa é a inclusão, a entrada no seio da igreja. A igreja sempre acerta? Esse é um outro assunto. Não, a igreja nem sempre acerta. É óbvio que muitas vezes a gente pode pensar que algumas pessoas são crentes e elas estão nos enganando, elas são picaretas, né? E tem outras pessoas que, por causa talvez do comportamento aprendido e apreendido antes de se tornarem crentes, elas continuam não parecendo crentes em Cristo Jesus, tendo sua vida transformada, continuam não parecendo. Mas quando você entra na casa da pessoa, na vida da pessoa, ela, com todo o jeito dela esquisito, é na verdade um crente em Cristo Jesus fiel. Então a gente tem que ir com muito cuidado com a igreja. Nós não julgamos, nós avaliamos os frutos para poder saber onde nós estamos entrando e lidar com as pessoas da forma correta. Quem não é crente em Cristo Jesus é alvo do nosso amor para a gente falar do Evangelho. E quem já é crente em Cristo Jesus é alvo do nosso amor mais ainda, porque nós temos que mostrar o amor de família, de cuidado, de atenção, de caminhada conjunta com essa pessoa. Então João 13:35, o comento dele constantemente diz que quando nós amarmos uns aos outros, e lá não está falando de amar uma pessoa subjetiva, alguém que a gente encontra de repente, de vez em quando. Não, amar as pessoas de uma comunidade concreta chamada igreja local. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo lá fora vai olhar para a gente e realmente reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Então, primeira coisa, a igreja é uma comunidade formada por 2 ou 3 pessoas. Segunda coisa, é uma comunidade formada por pessoas que creram em Cristo Jesus e foram batizadas. Mas o texto não está falando isso necessariamente, não. Mas olha o contexto. Quem são essas pessoas que estão dentro da eclesia? É Jesus e os seus discípulos. Todos eles, né, foram batizados, declarando para o mundo que fazem parte do novo céu, da nova terra, do reino de Deus que está próximo, que era a mensagem de João Batista e se tornou a mensagem de Jesus também. E eles agora estão dentro de uma comunidade. E Jesus está esclarecendo para eles como funciona essa comunidade. Eles creram em Cristo Jesus e foram batizados. É assim que se comporta, é assim que se caracteriza esse grupo de pessoas. Então, quem é que nós batizamos? Quando é que nós batizamos? E por que é que nós batizamos? Bom, são vários temas que surgem daqui. Semana passada a gente comentou alguns. Quem é que batiza? A igreja. Não é o indivíduo sozinho. A igreja. Por que eu sei que é a igreja?
Porque quando Jesus fala aqui, ele fala: leve à igreja, apresente o caso à igreja. Ele não fala: apresente o caso aos pastores da igreja, aos bispos da igreja, ao evangelista da igreja, aos mais velhos da igreja, aos mais santos da igreja. Ele fala: não, apresente à igreja. A igreja do Senhor Jesus recebe ou não recebe. E aí, quando a gente aplica isso ao batismo, a igreja do Senhor Jesus os reconhece como crentes e os batiza, ou não os reconhece e não os batiza. É a igreja que faz isso. A mesma coisa com a ceia do Senhor. Quem é que pratica a ceia do Senhor? Bom, é a igreja, não é o pastor, e não é o indivíduo sozinho que pratica. É muito interessante, eu falei semana passada, é muito interessante a ideia de que eu posso na minha casa tomar a ceia do Senhor com a minha família. Essa ideia é interessante, eu sei, porque eu já vi pessoas serem consoladas dessa forma, mas ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Ou seja, toda vez que eu faço algo que não é bíblico, eu tenho que me perguntar: a quem é que eu estou servindo? Quem é que eu estou obedecendo? É o meu ego? É a cultura das pessoas onde eu vivo? Ou é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus não orientou eles a levarem para quaisquer locais a ceia do Senhor o batismo. Ele foi para levar para dentro da igreja local, quando vocês estiverem juntos. E depois, só para reforçar, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala: esperem todos chegarem antes de começarem a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, se não me engano, versículo 35. Então, quando nós olhamos isso, esperem todos quem? Todos os cristãos daquela igreja local. Não é da família deles. Isso era tão sério que algumas pessoas, por não esperarem, enchiam a pança e ficavam altas, bêbadas, com vinho que bebiam. Olha só, na ceia do Senhor, além deles não prestarem atenção nos outros que faziam parte daquela comunidade, eles ainda demonstravam um egoísmo na vida e na prática deles. Quando nós olhamos para essa realidade, eu creio que talvez algo que não fique claro muito para nós é que nós recebemos a cultura a encharcada de aspectos do cristianismo. Veja, eu tomei o cuidado de dizer desse jeito. Então, não é a cultura cristã, é uma cultura encharcada de certos aspectos do cristianismo. Nós recebemos isso antes de nós entrarmos numa igreja e aceitarmos a Cristo Jesus. E como que a igreja católica acredita, por exemplo, tanto no batismo quanto na ceia do Senhor? Eles são sacramentos. Eles santificam você. Eles te salvam. Então, se você não batizar, você não é salvo. Se você não tomar a ceia do Senhor, não vem uma bênção sobre a sua vida que vem da ceia do Senhor. Aonde na palavra de Deus fala que batismo e ceia do Senhor são sacramentos, que nós somos abençoados de uma forma diferente porque tomamos a ceia ou porque nós fomos batizados. Local nenhum fala sobre isso. Tanto a ceia quanto o batismo são apresentados na palavra de Deus como ordenanças, ordens, mandamentos que nós obedecemos. Por que nós obedecemos? Porque se nós amamos ao Senhor Jesus, nós obedecemos aquilo que Ele nos manda fazer. No caso tanto da ceia quanto do batismo, são uma clara ação de testemunho para o mundo de que Jesus é o nosso Senhor. É uma clara ação de testemunho para o mundo e para as realidades espirituais, anjos e demônios, que quem manda em nós daqui para frente, quem é o nosso Senhor, nós somos escravos de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que a ceia do Senhor é. Uma ordenança que nós obedecemos e uma declaração para o mundo a quem nós fazemos parte. De que grupo nós fazemos parte? Do reino das trevas ou do reino da luz? Nós fazemos parte do reino da luz. Bom, hoje nós vamos falar na continuação sobre o fato de que essas pessoas que são parte da igreja, creram e foram batizadas, elas assumem o compromisso de representar o reino de Deus. Veja, esse mesmo texto de Mateus capítulo 18, precede ele alguns capítulos para trás, no capítulo 5, Jesus falando que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser sal e luz. Bom, são características claras e evidentes de uma moral, um caráter acima da média. Jesus fala em outro local que a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus.
Eles eram perfeitos, entre aspas, né? Naquela sociedade. Eles cumpriam as regras absurdas, mas eles cumpriam. E Jesus fala: vocês têm que não só ser, mas vocês têm que parecer ser mais justos, santos, perfeitos do que eles. Por que eu sei disso? Porque ele fala que a igreja, aí de novo, não é o indivíduo só, é a igreja. A igreja é a que tem que ser colocada como luz do mundo. É a igreja que está em cima do monte e ninguém tem como esconder o fato da realidade de que a igreja está lá em cima. Ela é a cidade dentro da cidade que mostra para a cidade o que é essa cidade. Desculpa a redundância. Ela é essa comunidade alternativa que, porque nós paramos de usar essa expressão, os hippies pegaram e começaram a usar na década de 60. A igreja é esse grupo de pessoas que está no meio do mundo, mas não é do mundo, e o mundo tem que olhar para ela e falar: ah, então é assim que a gente vive a vida, é assim que a gente é ser humano. E por que a gente faz isso? Porque essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela é o sinal histórico da presença de Deus no mundo. Ela é o sinal dentro da história que nós estamos ali e nós vamos continuar, não importa a perseguição, não importa o que aconteça, nós vamos ficar naquele local. No texto paralelo do capítulo 16 de Mateus, fala que as portas do inferno não vão suportar o impacto da igreja. Eu expliquei que não são portas correndo atrás da igreja, mas é a igreja metendo o pé na porta do inferno e entrando para dentro. Por quê? Porque agora isso aqui pertence ao Senhor Jesus. Então, o irmão faltoso, que é o exemplo que é dado em Mateus 18, não é ele que me procura. Por que não é ele que me procura? Porque quem vai atrás de corrigir, de restaurar, de trazer de volta o irmão faltoso, não é o próprio irmão faltoso. É aquele que percebe que tem alguém faltoso. Nós sempre somos desafiados a irmos atrás da ovelha perdida. Nós sempre somos desafiados a sair do nosso meio tranquilo, confortável e irmos atrás das pessoas que estão lá fora, mesmo que elas tenham errado contra a gente, mesmo que elas se apresentaram antes como crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque é dessa forma que nós representamos o reino de Deus. É dessa forma que nós mostramos na história que o reino de Deus já chegou até nós. Veja, João Batista começa com a sua pregação, que eu já citei, e ele fala: o reino de Deus está próximo. Em que sentido que está próximo? Vai chegar daqui a pouquinho? Está próximo porque Jesus está numa cidade do lado, e quando Jesus chega, então o reino chega? É mais do que isso. O reino de Deus está próximo no sentido de que ele está a um braço de distância de você. Se você se arrepender, se você crer, se você aceitar a Cristo Jesus, você dá esse passo e entra para dentro do reino da luz, para dentro do reino de Deus. Ele está próximo não porque ele vai chegar, ele está próximo não porque você vai chegar até ele em algum momento, mas ele está próximo porque está na sua frente. É só você tomar a decisão e você entrar para dentro dele. Então a igreja apresenta essa realidade de ser um sinal histórico do reino de Deus. Bom, essa igreja, que é um sinal histórico do reino de Deus, envolve então uma organização. Quando vocês dois ou três se reunirem e decidirem, isso é uma congregação, votando, fazendo planejamento, decidindo o que faz primeiro, o que faz depois, pegando as prioridades e colocando elas para cima, colocando as coisas supérfluas de lado. Então a igreja é mais do que essa reunião, com toda a importância que tem essa reunião, que adoramos o Senhor Deus, aprendemos sobre a sua palavra, mas a igreja é nós sentarmos e nos organizarmos para colocar em ação os propósitos, a missão de Deus, o que é importante para Ele. Para mim, pode não ser importante o faltoso voltar para casa. Eu quero mais é que ele vá embora para outra igreja, né? Eu quero mais que ele vá embora e ele fique sem igreja. Aí não vem para cá de novo. Para Deus é importante que Ele volte. Então é a agenda dele. E eu paro para me envolver e organizar a agenda que Deus estabeleceu para mim. Nós conversamos hoje de manhã. Existe uma única missão em toda a palavra de Deus. É a missão de Deus de buscar e salvar o perdido, de resgatar as pessoas que estão longe dele, que perderam o seu propósito. Nós todos não temos uma outra missão. Não existe uma missão para a igreja, uma missão para você sozinho.
Todos nós que seguimos a Cristo Jesus temos uma única missão. Qual que é a nossa missão? A missão de Cristo Jesus, a missão de Deus. Nós somos chamados para sermos cooperadores da missão dele. Nós somos chamados como embaixadores do reino dele. Nós somos chamados para fazermos o que ele faz, do jeito que ele faz, na hora que ele faz. Então nós somos chamados a sermos pessoas que copiam a Cristo Jesus nos mínimos detalhes. Nós não somos chamados a buscar uma autenticidade fora de Cristo Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus, como Paulo fala em Colossenses. Bom, essa igreja que é chamada para representar o reino de Deus, a gente pode falar em outro momento, hoje eu vou só citar, ela tem algumas funções claras. Eu falei que a igreja não é projeto social, ela não é empresa, ela não é um monte de coisa, mas a igreja sim tem funções diferentes, apresentadas no Novo Testamento. Ela tem a função de adoração. Nós não viemos aqui em primeiro lugar para estarmos juntos, nós viemos em primeiro lugar aqui no domingo para adorar a Deus. Ela tem a função de ensino. Eu estou fazendo isso agora, pregação, proclamação da palavra, o ensino para as crianças ali, a escola bíblica que nós temos de manhã, ela tem a função de ensino, ela tem a função de comunhão, de nos relacionarmos uns com os outros, de enfatizarmos uns aos outros. Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, caminhem uns com os outros, cuidem uns dos outros. Quer dizer, todo esse uns aos outros, a comunhão. E em quarto lugar, o evangelismo. A proclamação do Evangelho para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não têm acesso a entender o que é a palavra de Deus. Essa igreja que está representando o reino de Deus, ou sinalizando o reino de Deus, melhor dizendo, ela tem uma liderança. Alguns poderiam pensar, talvez não, mas enfim, como pastor eu penso, se a igreja pode ser 2 pessoas, então eu e a Flá começamos a igreja. Bom, aí não dá certo, porque eu já sei qual vai ser a resposta óbvia, né? Mas eu e Renan, né, começamos uma outra igreja, só eu e ele. E aí em algum momento um vai olhar para o outro assim, ok, quem que vai ser o líder? Bom, não tem que orar, não tem que ter um dos dois tem que ser o líder. Não dá para num local que só tem X pessoas, 100% delas ser líderes. Nem na Bíblia e nem fora da Bíblia na sociedade isso faz sentido. Então essa igreja que envolve a organização, em algum momento se estabelece uma liderança. Nessa igreja que nós vemos aqui em Mateus capítulo 18, tem uma liderança clara. Quem que é o líder dessa igreja? O Senhor Jesus. Quando ele esparrama os seus discípulos, ele vai esparramando não só os discípulos, mas ele vai esparramando líderes, que vão formar outros líderes. Quando nós olhamos no capítulo 13, já tem uma outra igreja lá em Antioquia plantada, ela nem cita quem são os líderes no capítulo 12, mas no capítulo 13 ela cita o nome de pelo menos 6 líderes. Entre eles, 2 são alguns dos mais reconhecidos do Novo Testamento, Paulo e Barnabé. Então igreja envolve liderança. Não é um trem amorfo, uma coisa que qualquer um pode fazer do jeito que quer. Não existe uma liderança instituída por Deus, habilitada por Deus. Dons são dados a essas pessoas. E acima de tudo, essa liderança é reconhecida por Deus e por essa igreja. Leia depois o capítulo 13 de Atos. Vocês vão ver que Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo e pela igreja. Os dois reconhecem que aqueles líderes são de fato líderes. Então, terceira coisa sobre essa igreja que assume o compromisso de representar o reino de Deus. A quarta coisa, né? É que elas fazem isso sob o senhorio de Cristo Jesus. Veja, Cristo Jesus está mandando eles. Ele não está falando, se alguém pecar contra você, considere, pense, quem sabe não faz sentido você ir lá falar com esse irmão. Talvez não faça sentido, mas eu penso, acho que talvez fosse uma coisa interessante para você. Não é assim que Jesus fala. Ele põe o verbo no imperativo. Ele fala, se alguém pecar contra você, fale com ele em particular. Não dê certo, leve mais uma pessoa para falar com ele. Não dê certo, leve para a reunião da igreja. Quer dizer, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem para nós sobre o que nós temos que fazer. Quem é que manda na igreja local? No sentido mais bíblico, mais profundo, não existem pastores na igreja do Senhor Jesus. Existe um único pastor, o grande pastor das nossas almas, que 1 Pedro fala. Nós acabamos de pregar um texto sobre isso.
Só um pastor. Todos os outros pastores são co-pastores. Nós só fazemos aquilo que nós vemos o pastor das nossas almas fazendo. Então a igreja tem que se submeter ao pastor da sua alma, que é Jesus. É a ele que a igreja se submete. Ela só se submete aos líderes locais, aos pastores, aos presbíteros, na medida que esses presbíteros realmente estão olhando para o Senhor Jesus e fazendo o que Ele manda. Então isso também significa que nós agora, como igreja, não só os líderes, só fazemos na igreja aquilo que Jesus mandou. Se Jesus não mandou, nós não fazemos, ou nós pelo menos não dizemos que foi Ele que mandou a gente fazer. Eu senti que eu devia fazer diferente dessa vez. Aí tem um grupo de pessoas que colocam a Arca da Aliança e tentam levá-la de uma cidade para outra, tocando qualquer música, de qualquer maneira. Quando a arca vai cair, alguém sabiamente, piedosamente, comprometido com a causa, coloca a mão na arca para não deixá-la cair da carroça que está levando ela. Vocês conhecem essa história? Essa pessoa morre imediatamente. Por que ela morre imediatamente? Porque existia todo um conjunto de explicações em como levar a Arca da Aliança lá no Antigo Testamento. Como que nós levamos a Arca da Aliança? Se faz desse jeito. E eles não obedeceram. E Deus mostrou. Se Deus fizesse isso o tempo todo, a gente estava no sal, como diz a minha mãe, né? A gente estava no sal. Deus não faz isso o tempo todo. Mas em alguns momentos aqui e ali, Deus mostra na história o quanto que Ele leva a sério nós obedecermos a Ele. Então por que no nosso culto nós fazemos algumas coisas e não fazemos outras? Por exemplo, eu gosto demais de show. Estava conversando com meu sobrinho, o Davi, sobre os shows que eu já fui, e falando que eu perdi de ir no show do Tom Jobim. Perdi porque ele tocava com a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, maravilhoso o show, e eu por algum motivo acordei tarde demais, era de manhã, eu perdi o show. Eu pensei, o Tom Jobim toca todo mês aqui em São Paulo, eu morava em São Paulo. Ele morreu naquele mês. Eu não fui no show dele nunca mais. Não sei se ele vai estar no céu. Se ele tiver, eu vou querer ouvi-lo. O fato é que eu gosto de show. Para mim é natural ver pessoas cantando bem, tocando bem e falar, puxa, que gostoso, eu vou sentar aqui. Isso para mim é uma coisa gostosa de fazer. Eu relaxo, eu descanso, eu aprendo. A minha visão sobre a arte e sobre as coisas belas aumentam. Depois que eu ouço um João Alexandre tocando, eu chego em casa, eu pego meu violão e começo a tentar imitar ele. Parece que a nossa mente se amplia quando a gente vê um bom show. Mas culto não é show. Culto não é o local que eu faço um show, que eu levo um show, que eu levo uma pessoa, contrato ela para fazer uma apresentação. Culto é um local que a única plateia é o Senhor Jesus, não vocês, nem eles aqui na frente. Culto é um local que nós todos olhamos para Ele e rendemos a Ele louvor, com boa música de qualidade ou não, desde que o nosso coração seja realmente sincero, não só na hora de cantar, mas na hora de preparar, na hora de orar sobre que música vamos cantar, desde que o nosso coração seja sincero a Deus, eu presto na hora do culto um louvor a Ele, e eu posso errar o acorde, eu posso errar o tom, eu posso errar a letra, não tem importância. Se eu fiz isso com a excelência que eu consigo fazer em adoração a Ele, não tem importância se eu errar alguma coisa. Por quê? Porque vocês não são a plateia, nem eles do lado de cá. Ele é a plateia. E Ele vê o que ninguém vê. Ele vê o que nem mesmo a gente sabe que está lá. Ele se lembra das orações que nós esquecemos. Ele se lembra das músicas que fizeram a nossa vida mudar lá atrás. E de repente essas músicas aparecem dentro do período do louvor e a gente fala, Senhor, obrigado, porque a gente pode cantar essa música. É absolutamente diferente de um show, por mais que um show possa ser interessante. Então a Bíblia não manda a gente fazer show no culto, ela não manda a gente fazer teatro, ela não manda a gente fazer dia dos pais, dia das mães, dia do pastor, dia da mulher do pastor, dia do missionário. A Bíblia não manda a gente fazer nada disso. Então a gente não faz no culto. Eu posso fazer depois do culto um monte dessas coisas, mas vejam, a palavra de Deus coloca Jesus como Senhor da igreja. Esse Senhor tem que ser obedecido. Então, a igreja vive para representar o reino de Deus. E aí o Dário chega agora com uma ideia maravilhosa.
Primeira coisa que nós temos que fazer como igreja do Senhor Jesus, abrir e olhar para a ideia que o Dário trouxe, honra a palavra de Deus? Sim. Então ótimo. Dário, sua ideia é muito legal. Não, a ideia do Dário é muito legal, ela não honra, porque a palavra de Deus não fala para a gente fazer isso. Vamos parar então, a gente não vai fazer. Pode ser muito legal, mas Jesus não nos manda fazer isso. Eu sei que nem sempre é tão fácil a gente entender o que Deus nos manda e o que Deus não nos manda fazer. Mas ao mesmo tempo eu sei que é muito mais fácil do que o que a gente imagina. Só que gasta tempo. Gasta tempo para a gente olhar a palavra de Deus e olhar o que a palavra de Deus está falando sobre cada uma das partes do culto, da nossa vida cristã, de como cuidamos uns dos outros, cada uma dessas partes. Nós vamos nos próximos domingos, não sei se exatamente nos próximos, por causa do intervalo que vamos ter aí do lockdown, né? Mas assim que nós voltarmos, nós vamos falar sobre dons, sobre ministérios. Quer dizer, o que é que a palavra de Deus fala sobre dons? O que ela fala sobre ministérios? O que ela fala sobre a gente ir para o mundo, levando a nossa experiência de pregação do Evangelho através das nossas profissões? Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então, essa igreja faz aquilo que é da vontade de Deus. Não faz aquilo que é da vontade da denominação. Ela não faz aquilo que é da vontade de um grupo específico da igreja. O grupo que dá mais dinheiro. O grupo dos jovens. É normal hoje, né? Uma igreja tem um grupo de jovens e para não perder os jovens, deixa os jovens tomar conta do louvor da igreja. Ou deixa os jovens tomar conta do quê? Conta do evangelismo da igreja, de alguma coisa da igreja. Porque são mais dinâmicos. E aí não gasta esse tempo discipulando esses jovens, ensinando que a palavra de Deus fala sobre evangelismo, sobre o louvor, simplesmente coloca nas mãos deles. Por quê? Porque nós não queremos perder os jovens. Aí nós damos na mão de um grupo da igreja tomar decisões. Nós não fazemos isso, não podemos fazer isso. Nós como igreja temos que olhar para a palavra de Deus juntos e falar o que é que tem que ser feito, o que Jesus nos mandou fazer. Isso não é tarefa só de um grupo, é a tarefa da igreja. A liderança, o presbitério, ela só vai junto, liderando, impulsionando, esclarecendo, e muitas vezes sendo redirecionada pela ação de Deus através da congregação. Eu já vi muitas vezes pastores que se fecharam para coisas óbvias que a palavra de Deus nos mandava fazer. E a congregação levantou: pastor, nós não estamos enviando missionários. Pastor, nós não estamos sustentando irmãos que estão em locais que não tem ninguém para sustentá-los. E aí a igreja começa a alertar os próprios pastores daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Então, o senhorio é do Senhor Jesus dentro da igreja. Não só na igreja, mas nas nossas vidas. Mas vamos para a próxima parte. Essa igreja que é um sinal histórico do reino de Deus, mas ela, embora seja um sinal histórico, não é ela que decide a agenda, é Jesus. É uma igreja também que está em uma localidade e a partir dessa localidade representando o Senhor Jesus. Veja, quando nós vemos aqui no capítulo 18, ele fala que onde vocês estiverem, né, ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Aqui tem dois movimentos, inclusive que a gente vê em Jesus. Jesus, enquanto ele andou durante 3 anos por Israel, ele foi em todas as vilas. Se ele não foi em todos, os discípulos foram enviados por ele para visitar algumas dessas vilas. Então eles foram em todas as vilas, em todas as localidades. E ao mesmo tempo, um outro movimento que ele tem é, agora aqui onde nós estamos, tem uma comunidade nesse local. Então tem 2 movimentos. Aqui nós temos uma ação na localidade, mas nós também olhamos para outro local que não tem ainda uma ação da igreja lá, e nós vamos até aquele local. Então, num raio de 100 quilômetros de Goiânia, tem várias cidadezinhas, vilas, bairros que não tem igreja. Então, uma igreja local, ou todas elas, tem que parar e pensar, eu tenho que ir até lá. Por quê? Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali tem uma embaixada do reino dos céus. Mas se não tiver 2 ou 3 reunidos ali, então não tem embaixada do reino dos céus ali. E a palavra de Deus nos manda, então, fazermos o tempo todo esses 2 movimentos. Ninguém deveria liderar a igreja do Senhor Jesus se ele não consegue olhar para o bairro vizinho, para a cidade vizinha, para o estado do lado, para o outro país, para os confins da terra. Por quê?
Porque essa é o olhar, essa é a mentalidade, esse é o jeito de agir de Cristo Jesus. Então os nossos líderes, desde os líderes das crianças, até os pastores, os líderes de louvor, todos têm que ter uma ideia, que a igreja local não pode ser em si mesmada, ela não pode se fechar em 4 paredes, ela tem que olhar para fora, aonde nós estivermos, 2 ou 3, organizado, para representar o reino de Deus, ali que a gente começa a nossa ação de representar o reino de Deus. Então tem um movimento do aqui, mas tem um movimento da gente ir para aquele outro local, onde ainda não tem uma comunidade do reino. Mateus citou agorinha, tem 2 povos não alcançados em Goiás. Não adianta nós falarmos de 4.000 povos no mundo e chorarmos, ou dizermos que vamos nos comprometer, separarmos dinheiro, mas se a 200 quilômetros de nós tem uma comunidade que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, e o nosso coração não fica pelo menos um pouquinho apertado, ou desejoso de querer levar o Evangelho até lá, alguma coisa está errada com o nosso coração. Ou nós não entendemos o Evangelho ainda, ou nós entendemos o Evangelho só em parte. Ele ainda não converteu a gente totalmente. Ele ainda não entrou totalmente nos nossos hábitos e pensamentos e mudou a estrutura de pensamento que a gente tem. Deixa eu inclusive abordar um tema aqui que a gente precisa colocar. Nós precisamos entender a missão de Deus e como nós encaixamos nela, como nós cooperamos com ela. Isso tem que ficar claro para nós. O problema é que a maior parte de nós não vive com base numa missão nenhuma. Não é a missão de Deus e a missão, nenhuma missão. Nós vivemos com base no que o outro pensa. A gente vive muitas vezes com base no que eu sinto. Eu gosto, eu não gosto. Às vezes a gente vive com base no dinheiro que eu vou ganhar, ou na profissão que eu vou fazer. A gente vive com base nos sonhos que a gente tem de aquisições. Quer dizer, a gente coloca no centro da nossa vida várias outras coisas, e não uma missão clara na vida. Uma missão tem princípios, ela tem valores, ela traça uma direção para a gente. A palavra de Deus coloca que o centro da nossa missão é imitarmos a Cristo Jesus. Esse é o centro da nossa missão. De lá surgem os princípios e valores que regem a nossa vida. Não só como igreja, não só no exercício espiritual, religioso, mas em toda a vida, em como sermos profissionais, pais, mães, como sermos pessoas na sociedade. Agora, se nós nem vivíamos com um olhar missional, um olhar que tem uma missão na mente, quanto mais agora que quando a gente vem para a igreja, que a igreja traça para a gente muitas vezes uma mentalidade de que nós viemos aqui para receber. Então, nós viemos para receber, só. Nós viemos aqui para pedir e Deus vai dar bênção. Pedir e Deus vai dar dinheiro, vai dar cura. Bom, veja, todas essas coisas são verdades. Muitas vezes não no momento e do jeito que eu quero, mas o fato é que em Cristo nós temos todas as coisas. Ele é a riqueza que nós vamos receber. Já recebemos aqueles que receberam a Cristo Jesus, mas vamos entender e receber completamente no novo céu e nova terra. Mas muito mais do que nós recebemos coisas pontuais, o que nós precisamos colocar na mente é que Jesus Cristo, Ele é a nossa missão. Imitarmos a Ele, fazemos como Ele faz, fazemos aonde Ele faz, fazemos na hora que Ele faz, fazemos no jeitão, no cheiro que Jesus faria. Quer dizer, é isso que tem que preencher a nossa mente como corretor, como médico, como professor, como músico. É isso que tem que preencher a nossa mente. Como dizia aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se Jesus estivesse aqui, como Ele faria? Que jeito Ele faria? Quando Ele faria? Com quem que Ele faria? Se a gente responder essas perguntas, a gente vai ter uma direção clara e a partir da nossa localidade, a gente vai para outras localidades representando esse reino. Por último, quando nós vivemos dessa forma, com uma clareza sobre o que é a igreja, e eu quis mostrar para os irmãos que igreja, o conceito de igreja no Novo Testamento, vai muito além do que uma vida religiosa, de que uma comunidade religiosa. É uma comunidade que revê, refaz, reescreve o jeito de ser humano. É isso que tem que ser igreja. Lógico que não é fácil, lógico que não é rápido, lógico que não vai ser de hoje para amanhã. Nós vamos gastar décadas, se Cristo não voltar antes, tentando entender detalhes, tentando entender nuances de como ser
cristãos vivendo numa sociedade não cristã. Nós vamos gastar esse tempo, mas é para isso que nós somos chamados, para aprendermos a ser sal e luz no meio dessa sociedade. Então essa sociedade, essa nova sociedade, essa sociedade alternativa, que é a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma certeza que é maior do que todas as outras. É a certeza de que Jesus, de que Deus está no nosso meio. Nenhuma outra comunidade, nenhuma outra organização tem essa promessa. Só a igreja do Senhor Jesus, só a igreja local tem essa resposta do Senhor Jesus. Que quando vocês dois estiverem em meu nome, e o que significa meu nome? Honrando o nome dele, fazendo as coisas que são da vontade dele, da maneira dele. Quando vocês honrarem o meu nome foi glorificado pela vida de vocês, certamente eu estou no meio de vocês. Amém. Quando nós lemos em Mateus 28, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a batizar, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quando ele vai completando o conteúdo, ele chega no último versículo: e eis que estou convosco todos os dias, 24 horas por dia, 24/7, até o fim dos tempos. Com quem que ele vai ficar? Não é com qualquer indivíduo que se diz cristão, não é com qualquer cristão de verdade, mas que esteja fora dos propósitos de Deus para ele. São com todos os indivíduos cristãos de verdade que se colocam na caminhada com o propósito que Deus tem para a vida deles. Se vocês forem pelo mundo fazendo discípulos de todas as nações, honrando o meu nome, então quando vocês forem, eu vou junto com vocês. Porque se o construtor da casa está construindo é Deus, então você pode construir com ele. Se o vigia da cidade é Deus, então você pode vigiar com ele. Mas se não for, você está lascado, você está no lugar errado, saia daí. Veja, existe uma promessa de que se 2 ou 3 de nós honrarmos ao nome de Deus com as nossas decisões, ele dá uma chancela que nós estamos ali com o poder dele junto de nós. Essa, na verdade, é uma afirmação que nós vemos na palavra de Deus constantemente. Salmo 91 fala dela, Salmo 127 fala dela. Josué é encorajado por Deus e por todo o povo em volta dele, falando: ser forte e corajoso. Por que Josué tinha que ser forte e corajoso? Porque ele tinha bons exemplos do lado dele, como Moisés? Não, ele tinha que ser forte e corajoso, não era só por causa do passado, por mais importante que fosse o passado, era por causa do presente. Eu estou com vocês. Josué entende tão bem isso que no final do livro dele ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leia lá o texto, o que ele diz? Texto cumprido, no capítulo 24, se não me engano, de Josué fala para o povo: hoje vocês têm que decidir se vocês vão seguir a Deus, porque Deus fez isso, e vai descrevendo tudo que Deus fez no decorrer de décadas, libertando eles do Egito. E aí de repente ele fala para o povo assim: olha, vocês decidam, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E eles falam: nós vamos também seguir ao Senhor. E Josué fala: não, senhor, vocês não vão não. A mesma coisa que um pastor fizesse o apelo no final do culto e viesse um grupo de pessoas na frente e ele falava assim: pode sentar, vocês não converteram coisa nenhuma, vocês não aceitaram a Cristo coisa nenhuma. Foi isso que o Josué fez lá atrás. Aí ele explica assim para eles: porque se vocês disserem hoje que vocês vão seguir a Deus e amanhã vocês pisarem na bola, vai ser muito pior do que hoje vocês falarem que não vão seguir. Então, olhe a tensão, o peso que Josué coloca na vida deles. E a glória, a honra do nome de Deus é estabelecida naquele momento, porque o povo entende com clareza, talvez não todos, mas o suficiente para nós ouvirmos ali que todo o povo em conjunto fala: nós vamos servir a Deus. Sobre essa aliança que você está falando, Josué. É isso que esse texto está falando. Quando nós temos uma aliança com Deus e honramos o nome dele, ele diz para nós que eu estou no meio de vocês. De vocês quem? A igreja do Senhor Jesus. Não são indivíduos isolados. Onde tiver 2 ou 3 organizados, integrados, representando o reino de Deus sob o senhorio de Cristo Jesus, há uma certeza da presença de Deus.
É por isso que nós podemos ter a certeza de que quaisquer locais que nós formos, pessoas vão ser salvas em Cristo Jesus, vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas. Ah, mas tem um monte de gente que não vai ser. Tem um monte de gente que não vai ser. Tem um monte de gente que vai rejeitar a fé, mas tem um monte de gente que vai aceitar Cristo Jesus, que vai ser transformado. Ah, tem um monte de família que não vai ser transformada. É verdade. Tem famílias que vão se fechar para a graça de Deus. Mas tem um monte de outras famílias que vão falar: é essa a verdade que eu estava esperando há tanto tempo. Quem dera eu já tivesse ouvido há 20 anos atrás. Então, sempre nós chegamos em segundo lugar. Sempre. O Espírito Santo sempre chega antes da gente. Veja, quando nós olhamos esse texto para concluir, o motivo de Deus ouvir as nossas orações, que Ele fala: quando vocês estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio dele. E Ele falou no versículo anterior que o que vocês decidirem, eu vou atender. O motivo dele atender as nossas orações não é a nossa capacidade de pensamento positivo, não é a nossa capacidade de formulação doutrinária, não é a nossa capacidade de criar uma oração legal, é a capacidade de se render aos pés de Deus e construir essa convicção, deixar Ele construir essa convicção que Ele está presente. O que é que faz as nossas orações serem respondidas? A presença de Deus. O que é que faz as nossas orações não serem respondidas? A ausência de Deus. Nos afastarmos da presença dEle, não honrarmos o nome dEle. Então, se nós queremos entender o que é ser igreja de verdade, não tem atalho, não existe atalho. Vamos cantar bem, Dani? Ajuda a gente a preparar bem as músicas, né? Vamos preparar melhor os sermões, vamos pregar só 40 minutos, né? Não existe atalho. Nós não conseguimos produzir transformação, mudança, nós não conseguimos. E ai de nós, ai das igrejas que pensam que aquilo que eles produziram realmente foi o Espírito Santo de Deus, quando na verdade foi os holofotes, foi o equipamento de som, foi os acordes bem tocados. Porque se nós, ao tentarmos servir a Deus, buscamos na verdade substituir a ação do Espírito Santo de Deus, nós cometemos 2 grandes erros. Nós vamos atrás de cisternas rotas e nós abandonamos a fonte de águas vivas. O mesmo erro que o povo de Israel cometeu há séculos atrás. Nós vamos atrás, abandonamos a fonte de água viva, que é o Espírito Santo de Deus, e começamos outras fontes, tentando tirar a água dali, mas a fonte é rota, que não sustenta, que não gera vida naquele local. Queria terminar falando o seguinte: quando nós olhamos isso, nós estamos olhando para o fato de que Jesus morreu por um grupo de pessoas, pela igreja. Jesus não morreu por uma agência missionária, por uma ONG evangélica, Ele não morreu por uma empresa que faz missões, Jesus não morreu por uma escola missionária, por um hospital que atende os pobres. Jesus não morreu por essas organizações. Por mais importante que elas estejam fazendo certas ações, inclusive que nós estejamos lá ajudando eles, Jesus morreu pela igreja. Quando nós olhamos para o nosso coração e para nós como grupo, nós temos que nos perguntar se nós amamos a Deus, se nós amamos a palavra de Deus e se nós amamos a igreja de Deus. Porque se nós não amamos essas 3 coisas, algo muito errado está acontecendo no nosso cristianismo. Porque no final das contas, nós temos que fazer a pergunta: pelo que é que eu estou dando a minha vida? Pelo que é que eu estou lutando de fato? Qual que é o centro da minha caminhada? Ganhar mais dinheiro? Ter uma melhor profissão? Ter mais entretenimento? Mais prazer? Conseguir manter uma vida equilibrada, saudável? Qual que é o centro? Alimentar minha família? Ser famoso? Qual que é o centro? Ter uma boa igreja? Né? Uma igreja da hora? Né? Uma igreja dos jovens? Qual que é o centro? Pelo que é que você está lutando? Que a gente possa lutar pelas mesmas coisas que Jesus. E que a graça dele nos habilite a isso. Porque certamente nós não somos capazes nem de desejar e nem de colocar em prática. Se ele não agir em nós, nós vamos fracassar. Então, a igreja do Senhor Jesus é um milagre. É sempre um milagre. Ela começa pequena, e é bom que seja assim, mas muitas vezes ela fica grande, e aí é complicado algumas coisas, mas ao mesmo tempo pode ser gostoso, porque a gente vê crescendo o número de pessoas que se entregam a Cristo Jesus. Mas não interessa se ela é pequena, se ela é grande, se ela não tem
a fonte, se ela não tem o centro em Cristo Jesus e sua palavra, ela deixou de ser igreja, ela se torna uma outra organização. Então a igreja do Senhor Jesus é essa realidade bastante concreta, um grupo de pessoas que se comprometem a representar, um grupo de pessoas que se unem, são batizadas e creem no Senhor Jesus, representam o reino de Deus sob o senhorio dele, aqui e a partir de aqui em outros locais, com a certeza da presença de Deus no meio deles. Isso é igreja. Não precisa de cartório, assinar documento, não precisa de formalidade, não precisa de prédio, não precisa de um monte de gente. E pode ter todo um monte de coisas ajudando a gente, cartório, prédio, as denominações. As outras coisas que podem ajudar, elas podem ou não ajudar. Mas o centro da igreja é essa simplicidade. E a gente se organizar em volta do Evangelho de Cristo Jesus como um grupo de pessoas. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, há um desafio tremendo, ó Pai, no nosso tempo, de não só entender o que é igreja, mas entender como ser igreja no meio da pandemia, ó Pai. Essa pandemia pode durar e ela pode acabar rápido, mas o que é mais importante para nós, ó Deus, é aprendermos a ser igreja em quaisquer situações. Amém. Deus, agora eu lembro desses nossos irmãos que não têm nem a esperança e a expectativa de que eles vão poder voltar a se reunir com liberdade no tempo de vida deles, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que a experiência deles possa alertar a gente e possa ajudar a gente a voltar para a Palavra de Deus e basear nela a nossa construção de igreja local. Senhor Deus, abençoa também esses irmãos que estão lá, a se sentirem energizados, se sentirem cheios do Teu Espírito, liderados, ó Deus, pelo Teu poder e pela sabedoria que o Senhor dá a eles. Abençoa também a gente da mesma forma, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Faz milagres para aqueles que têm necessidade, Deus. Traga, Deus, boas notícias, manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia para todas essas famílias, para todas as nossas famílias aqui, ó Pai, da Calvário, e as famílias que são de outras igrejas, mas que são de fato filhos Teus, ó Pai. Abençoa os Teus filhos em toda a face da terra. Deus abençoa as nossas vidas e que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos dizer, ó Pai, que o Teu nome é acima de tudo e de todos. Nós louvamos o Senhor, ó Pai, pelo que Tu és, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor continua fazendo, ó Pai, diante de homens, de anjos, de demônios. Nós dizemos que o Senhor é o mais amado, o Senhor é o mais louvado, o Senhor é o único, ó Pai, que nós adoramos. E nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos cantar, meus irmãos.